Porque a esquerda hoje, sabe, o que se tornou. Lula na boa, irmão. Eu vejo que o povo tá com saudade do rouba, mas faz. Sabe? Porque hoje em dia só tem o rouba, né? O faz Isso. meio que ficou de lado. Eu não consegui entender porque a Globo não foi fechada na época, né? Até hoje ninguém tem essa resposta. E essa questão de, Lula saiu, mas a herança que deveria, a herança maldita vai ficar, e até você conseguir estruturar o suficiente para estar competitivo, para estar protegido, demora, né? E no primeiro ano do governo Lula, 2023 até metade ali do ano passado, ele ainda conseguia se sustentar nesse argumento, né? Não, que eu peguei uma herança maldita do Bolsonaro. Só que no terceiro ano de governo isso já não cola mais. Agora, não dá para esperar essa postura do PT, porque o Lula não dá nenhum indicativo nesse sentido. Essas críticas que você fez aí, o Lula não dá nenhum indicativo nesse sentido. E aí, quando você vê a direita preocupada, concentrada na pauta da liberdade de expressão, porque, e faz total sentido como tu colocou, você precisa existir para você ser oposição. E se você for destruído, daqui a pouco, se você não pode falar, se as pessoas, se os movimentos políticos são todos destruídos, então como é que você vai fazer oposição? Agora, nesse vácuo aí, e com essa necessidade, cada vez mais está crescendo o desejo por um governo nacionalista, né? Um governo que vai a padrões do governo militar, infraestrutura, construções, empresas e pensar no desenvolvimento do Brasil, né? Porque o Lula, o que ele fez no passado, né, questões de PAC e tal, isso já não dá o efeito, né? E não tem credibilidade do povo. Ensaiaram, né? Repetir a mesma fórmula. Mas o movimento nacionalista, ele é muito pequeno, mas ele vai tendo uma crescente no desejo de muita gente que já não está se encaixando ali nem na pauta da direita e muito menos na da esquerda, né? Eu acho que, inclusive, essas últimas... O governo Trump... Quem falou isso, eu teve um recorte hoje. Que foi o próprio Aldo Rebelo falando que tá gostando do que tá acontecendo, porque o Trump está conseguindo descriminalizar o termo nacionalista, que sempre foi meio que mal visto, né, na história do Brasil. Você olha isso, você olha o rumo que a direita vem tomando ao redor do mundo, né? A direita ela vem tomando essa guinada, uma guinada mais nacionalista, na Europa como um todo. O Trump e a Le Pen são tidos como nacionalistas econômicos. A Le Pen até agora foi declarada inelegível. Eu acho que essa tendência ela vai crescer no Brasil. Eu vejo que encontra eco na maior parte da direita. Óbvio, a direita aí vai ter essa contradição, porque o liberal, o conservador padrão, qualquer coisa que você citar com a possibilidade de existência do Estado, pronto. Não, o cara basicamente é um libertário, né, que odeia o Estado, sendo que, cara, eu acho impossível um país existir sem um Estado. E não é sobre Estado máximo, Estado mínimo. Eu acho que a frase do Enéas envelheceu muito bem, que ele fala, cara, o Estado necessário, o Estado que precisa ter. O Estado para realmente garantir que existe livre comércio. O Estado para realmente garantir que existe livre mercado. Porque hoje o Estado, não é que o Estado ele controla a iniciativa privada. O Estado hoje meio que ele serve para garantir que setores da iniciativa privada vão ter um monopólio. Aí você fala, pô, não pode ser assim que as coisas funcionem. Você tem que também pensar na questão nacional, na questão, sabe, de um projeto de Estado que, independente aí do lado, as pessoas deveriam apoiar, tipo a margem equatorial. Irmão, tanto faz se tu é esquerda, direita, centro, por que cargas d'água a gente não pode explorar a margem equatorial? Por que cargas d'água a gente não pode reasfaltar a BR-319? Por que Manaus tem que estar ilhada do restante do país? Sabe, isso não faz nenhum sentido. Até quando vai ficar se escondendo por trás dessa agenda ambiental, da agenda indigenista, para impedir o desenvolvimento da infraestrutura brasileira? Não dá, cara. Não dá. Ninguém está cobrando que o Estado também se divide e faça um déficit gigantesco para começar a fazer obra em todo canto, que também é complicado. E eu acho que isso, o PT tem um problema muito grande. Eu acho que o PT é o principal responsável pela criminalização do Estado. Porque o antipetismo, ele vem muito lastreado nisso, né? As pessoas seguem a tese, cara, é melhor privatizar, porque se privatizar o PT não rouba.
Quantas vezes a pessoa não escuta isso? Se deixar o PT vai roubar. Então assim, o PT ele teve um papel gigantesco. O PT foi o maior marqueteiro do Estado mínimo. É o PT. Porque se deixar o PT vai aprontar. E o PT voltou e está aprontando de novo. Assim, é incrível, cara. Fala, cara, como é que vocês podem ser assim? Aqui, falando aqui, trazer um exemplo aqui da Austrália, aqui tem esquerda, mas você fala, cara, os caras aqui são de esquerda, mas não são loucos igual no Brasil. Vê cara de corrupção, vê cara ideológico, mas você vê que tem muita coisa no Estado que funciona, você vê obra mesmo, real. Eu saí da minha cabeleireira hoje, ela estava triste. Por quê? Porque tinha uma disputa que tinha umas 2 décadas rolando, que o Estado queria comprar uma região para destruir, para fazer tipo uma alça, porque naquela região está engarrafando demais. Tem uma região, mais ou menos que eu moro aqui, tem uma parte, não chega a ser industrial, mas sabe aquela região que tem vários galpões de distribuidora, de coisa? E aí o pessoal queria desafogar, e passaram e conseguiram. Então, nas próximas 2 semanas e meia, todo o prédio que está lá, que tem restaurante, vai abaixo. Mas foi iniciativa do Estado para quê? Para resolver o problema de trânsito, de tráfego do dia a dia. Então tem essa preocupação, a galera aqui mais explora a mineração. Rapaz, aqui não tem esse papo furado de agenda verde para mineração. Tem ali, somos verde, broca no chão. Vez ou outra aqui chega a notícia, esse mês aí não vai ter que pagar a conta de luz. O governo aí vai dar um relief para todo mundo, os royalties aí de mineração, sobrou um dinheiro, é festa pro povo. Você fala assim, valeu aí, meu irmão. Valeu aí, ajuda assim do nada. Você vê, sabe? Você fala assim, caraca, mano, eu tô ganhando alguma coisa do... Assim, são royalties, né? Então você fala, tô ganhando alguma coisa pelo menos. E tem muito político aqui de esquerda. Tem os absurdos? Tem. Mas não é igual no Brasil. O Brasil é surreal. Você pega o próprio Partido Democrata nos Estados Unidos, o Biden tava levando lá uma fábrica, ele praticamente empacotou a fábrica inteira e disse, vou construir aqui. Por que o Lula não pode fazer algo similar, Porque a esquerda hoje, sabe, o que se tornou. Lula na boa, irmão. Eu vejo que o povo tá com saudade do rouba, mas faz. Sabe? Porque hoje em dia só tem um rouba, né? O faz meio que ficou de lado. Sabe? Tá triste, a situação do Brasil. A gente faz piada assim, eu falo, caraca, velho. Eu mesmo não tenho como trazer minha família toda pra morar aqui. Então torço pro Brasil dar certo. E eu sou um dos caras que mais torce, porque às vezes o pessoal fala assim, não, o YouTube paga em dólar. Irmão, o YouTube paga a moeda local. Sabe, as propagandazinhas que passa, é calculado em real, é de acordo com o teu telespectador. Se o teu telespectador está no Brasil, o preço é X. Se o teu telespectador está nos Estados Unidos, o preço é Y. Então, se o real desvaloriza, eu tô mais pobre, velho. Eu queria que R$1 fosse $1. Imagina o cara me dar R$2, eu ganhar, na verdade, o YouTube come 30%, mas o cara me dá R$1, eu ganhar 70 centavos. Não, eu tô rico. Rico eu não tô, mas tá bem de vida demais, velho. Tá louco. Então torço pro Brasil dar certo. E no cenário que tá, é desesperador o que tá acontecendo e o povo, às vezes, não entende o tamanho do problema. Pois é, cara. Então, mas a gente... Parece que o Brasil comprou essa... O Brasil cai nessa armadilha, né? E tu disse aí, né? A esquerda aí é broca no chão. Os caras estão explorando, os caras estão desenvolvendo, estão preocupados em expandindo. Não tá comendo essa pílula da pauta ambiental. E aí o Brasil quer ficar bem na fita com os países desenvolvidos, não sei, né? E compra essa agenda. Enquanto explorar as riquezas daqui faria o Brasil estar em outro patamar geopoliticamente. Desenvolver, prosperar. Agora, aqui, a gente escuta o tempo todo o quê? Aumento de imposto, aumento de arrecadação. Ao mesmo tempo que se aumenta a arrecadação, a carga tributária é maior, aumenta toda hora um imposto a mais. As coisas que o povo tinha acesso, ainda com o real desvalorizado, hoje está tudo taxado, né? Essas Shein e Shopee, essa relojinha assim. E aí continua com déficit fiscal, continua no desenvolve. Então, porra, esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para companheirada, esse dinheiro vai pro tá ficando só o rouba, né? Agora, em contrapartida também, não tem nenhum... Oi? Também é o pagamento da dívida. Sim, tá indo pra quem tem grana, né?
juros altos, né? Pagando dívida cara. E você não tem, né? Você não tá tendo. Você não tem um movimento ali que igual você tinha na Lava Jato. Isso meio que foi destruído, né? Parece que não vão nem permitir. Tu imagina se sem uma grande operação, sem ter uma destruição, deixar na cara ali, ó, é evidente que tá tendo roubalheira, que tá tendo desvio de dinheiro. Já estão com dificuldade, imagina se entrar esse elemento. Aí quebra de vez. Pois é, a percepção que o Brasil, você teve um aumento na corrupção, até nisso, cara, pô, meu Deus do céu, velho, estamos perdidos. Essa situação do Brasil, se você transpor ela ao longo do tempo, no mês de janeiro eu cheguei a fazer uns dossiês que eu falei assim, cara, eu quero aqui realmente, deixa eu dar o contexto, né? Em meados de 2024, eu tinha feito um dossiê que eu resolvi me debruçar sobre os eventos do ano 60, pré-1964, porque eu achei uma figura que veio ao Brasil, que era um historiador, e esse historiador, ele estava gerenciando uma mineradora. Eu falei, cara, que maluquice essa, não faz nenhum sentido. E ele era filho do secretário de Estado dos Estados Unidos, né, que seria o ministro das Relações Exteriores, e sobrinho do chefe da CIA, do Allen Dulles, que é o John Watson Foster Dulles, veio ao Brasil. Essa história me trouxe tanto elemento novo sobre até o próprio 31 de março de 64, e também explica até como o nióbio, no final do dia, cai na mão da família Moreira Salles. Aí agora, com o lançamento do Ainda Estou Aqui, né, veio o Walter Moreira Salles, certa vez eu estava escutando a live até da esquerda, para saber o que eles estavam discutindo, e aí os caras começaram a entrar em discussão sobre isso, e aí no momento do final lá do comentário do cara, o cara citou que o Rubens Paiva tinha sido vice-presidente da CPI do IPES-IBAD. Aí eu falei, bom, peraí, velho. O IBAD era lá do Ivan Hasloch, teve um papel central, foi o cara que pegou o Dulles, que veio representando a Hannah Mine, para tentar apresentar a equipe do Jânio Quadros, porque o que estava acontecendo em 54? Houve um código de mineração, a mudança, não era Vargas, que eles queriam nacionalizar as empresas. Não é que não pode ter um sócio estrangeiro, mas a parte majoritária tem que estar na mão de um brasileiro, né? Um CNPJ, CPF nacional. Então começaram a se criar algumas subsidiárias. Aí, sei lá, a Hannah Mine, a subsidiária era a Nova Limense, que era o Antônio Augusto Azevedo Antunes, o empresário. Aí tinha uma empresa que estava com o Niobe, que era a Watien, que virou Dema. No final do dia, a subsidiária que ficou, e a subsidiária brasileira, a CBMM dos Moreira Salles. Então tudo aconteceu nesse contexto. E aí a Hannah Mine, ela veio tentando, em vias jurídicas, conseguir manter o seu domínio sobre a questão, fez pareceres, na época entrou no Tribunal Supremo de Recursos, era o tipo o Supremo da época. E aí o Dulles queria resolver essa situação politicamente, e aí o Ivan Haslocha, que era o dono do IBAD, penso o IBAD hoje como um grupo que financia, que ajuda políticos, né? Um grupo suprapartidário que financia políticos, dá material, ensinamentos, e que na época realmente ficou provado que financiou muita gente. Aí ele levou o Dulles para conversar com a equipe do Jânio Quadros, porque o Jânio se elegeu com a promessa que ia para cima dos trusts do ferro. Então ia contra o interesse da Hannah Mine. Aí eu sei que quando eu vi essa história toda, eu falei, caraca, mano, o Ivan Hasloch. E aí nas pesquisas anteriores, tava claro para mim que o Ivan Hasloch era um agente da CIA. Eu falei, mano, esse cara é um agente da CIA. Mas era tudo no achismo. Era um coronel falou para a Folha de São Paulo que depois de investigações no Pernambuco, ficou claro que o IBAD tinha ligações com a CIA, mas o cara falar não é uma prova. Aí quando eu vi essa live, eu falei, eu nunca me aprofundei nesse tema específico. Aí eu fui atrás, CPI, IPES, IBAD. Eu me deparei com um podcast que tinham me recomendado certa vez, eu não vi, que o historiador que fez esse podcast, ele teve a mesma dúvida que eu. Como provar que o Ivan Hasloch era um agente da CIA? E aí, o ponto que não consegui achar quando você ia lá no site da CIA, né, no coisa, bota lá, Hasloch, não aparecia nada, é porque a CIA usa codinome para as pessoas. E o codinome do Hasloch era Auraci 1. Aí você coloca lá Auraci 1 e a mágica aparece. Olha lá o Auraci. E o Auraci era o IBAD, Auraci 1 era o Ivan Hasloch. Pronto, está aprovado. E esse documento ele só foi liberado para o público, né, em 2022.
e liberado, inclusive, na esteira das revelações do caso do Kennedy, né? Arquivos da era Kennedy, que o Trump agora até acabou de revelar. Isso. Aí, quando eu faço esses dossiês, pra gente entrar agora nessa questão nacionalista, eu falei, cara, essa questão da Hannah Mine chamou muito minha atenção. E eu já tinha lidado com outros casos que aconteciam no Brasil, para saber que, cara, não foi para combater o comunismo, né, em 1964, e também não foi bem para acabar com a esquerda, que a esquerda também nem tinha essa força toda, nem estava tão presente, e nem o Jango era visto como nome de esquerda. Os próprios jornais da época falavam isso, e as pessoas da esquerda viam muito mais o cara como trabalhista. A principal crítica que era feita com o Jango é que ele era leniente com grupos de esquerda. Ele era muito leniente com o Partido Comunista, com a turma dos Prestes, e tinha pessoas ali no governo mais radicais. Aí, quando você vai atrás e você olha o histórico do Brasil, citando assim, eventos concretos que aconteceram. Em 1946, você teve o caso do Instituto Internacional da Ilha Amazônica. Queria criar um instituto lá para fazer estudo, etc, tudo mais. Ou seja, queria abrir espaço dentro do Brasil para se instalar um braço da ONU Unesco. E se você tem um grupo supranacional que pode ter acesso a nenhuma coisa, você começa a abrir um pouco mão de sua soberania nacional. Na época foi barrado. Aí depois começou com a campanha Petróleo é Nosso, que foi, assim, essa campanha foi alvo de ataques dos setores liberais, seja do Roberto Campos, seja do Eugênio Goudin na época, foram os dois principais nomes de oposição. Até voltando no caso da Hannah Mine, que queria ter, e a Hannah Mine depois conseguiu, né, mudar o entendimento jurídico após 31 de março de 64, a Hannah Mine contratou um parecer de uma empresa chamada Consultec, que era do Roberto Campos avô, que depois se tornou ministro, né? Então, o fenômeno da porta giratória, como todo bom liberal. Enfim, você teve campanha Petróleo é Nosso. Anos depois, se descobriu numa CPI, eu apelido de CPI dos Rockefeller, era a CPI dos trusts do petróleo. Ficou provado que, através de uma agência de publicidade, que existe até hoje, inclusive essa agência lá depois se fundiu com até a agência do Washington Oliveto, que era a McCann Erickson na época. Todas as empresas americanas, elas não iriam anunciar se o seu jornal meio que apoiasse a campanha do Petróleo é Nosso. Então, através de uma pressão financeira, o seu jornal fazia silêncio ou falava mal da campanha do Petróleo é Nosso. Isso ficou provado na época. Aconteceu em 1957. Depois você pega anos depois, a Petrobras já existia, contratou um geólogo, Walter Link. Ele veio para o Brasil e falou que não tinha petróleo. E se tinha, não valia a pena o custo. Aí você olha para o Brasil hoje, né? Será que realmente não tinha petróleo? Quando você olha o Walter Link, ele tinha trabalhado na Standard Oil, empresa dos Rockefeller. Aí você pensa no Instituto dos Grandes Lagos, Instituto Hudson, 65, 66. Queriam criar lagos, sob a ideia que seria, tipo, questão estrutural, para melhorar a logística na Amazônia, mas lagos são fronteiras, né, naturais. Então, para você dividir a Amazônia, já ficava muito mais fácil. Também foi negado. Aí teve a CPI da Globo Time Life, numa época que não podia, né, ter tanto dinheiro assim vindo de fora, tanto que até a CPI recomendava que estava errado. Eu não consegui entender porque a Globo não foi fechada na época, né? Até hoje ninguém tem essa resposta. Então você vê que ao longo da história do Brasil, eu estou comentando isso porque sempre ocorreram movimentos a nível nacional, onde grandes setores do nosso empresariado contavam com forças internacionais para vilipendiar a soberania nacional. E aí, quando você volta para o 31 de março de 64, os Estados Unidos eles tinham algo chamados country plans. Seria assim os planejamentos para a política externa, e tinha alguns específicos para a América Latina. E aí o que eles colocavam como um dos problemas realmente a ser combatido era a crescente do movimento ideológico nacionalista. Porque isso ia contra os interesses. E se aí quando você pega esses eventos práticos que aconteceram ao longo do Brasil, disputas diversas, teve até uma disputa uma vez se podia ou não deixar vir para o Brasil uma fábrica de latas, que era a American Can, que era dos Rockefeller. Quem deu o voto de Minerva na decisão foi até o primo do Alckmin, José Maria Alckmin. O Tancredo Neves se sentiu até traído, tem uma história disso na época, etc. Tudo mais. Então, o Brasil vivia essa tensão constante, sabe? Assim, onde era sempre alvo de cobiça, como segue sendo até hoje. E alguns setores falam, cara, peraí, a gente tem que desenvolver o Brasil, a gente tem que ter aqui o nosso, a parte interna. Tanto que isso veio florescer depois com os militares linha dura, Geisel, o Médici, né? Até o Corte Silva um pouco, o Castelo Branco não, que foi o momento que o Brasil teve o seu maior crescimento.
E aí você olha os dias atuais, as críticas que são feitas às lideranças de direita, seja o Trump, seja a Le Pen, seja as lideranças no Brasil, o Bolsonaro em certa parte também, é exatamente por essa linha. Sempre, não, porque o mundo livre, o livre mercado, isso, a lógica, né, da democracia liberal, do consenso de Washington, é o que o pessoal não quer que vá para frente. Lógico. O Brasil ele precisa se industrializar. O Brasil precisa desenvolver a infraestrutura. E esse olhar nacional, ele não interessa. Ele não interessa a outros países. E eu acho que, pelo menos para a direita, e isso para mim é até um paradoxo, porque a direita é o grupo que fala tanto do globalismo. Se existe um movimento globalista, o movimento contrário deveria ser um movimento soberanista, ou um movimento nacionalista. E fala assim, gente, assim, como é que vocês estão querendo criminalizar esse tipo de movimento? Aí todo nacionalista é comunista, pô, pelo amor de Deus, gente, não é assim. Nem tudo, nem tão pouco. Então, tenta olhar o Brasil, a nossa história, de uma forma um pouco mais ampla. O brasileiro não consegue entender que o pró-álcool que veio lá nos anos 70 não é algo novo. O brasileiro sequer sabe que, desde 1930, o Brasil não só tinha a tecnologia do etanol, como já tinha até achado soluções para trabalhar com etanol em veículos de carga utilizando carburador. Tem matéria disso nos jornais, dos editoriais falando que finalmente iríamos parar de dar nossas riquezas para os Rockefeller. É porque o Rockefeller hoje está fora de moda. O brasileiro não conhece sua própria história, não sabe como é que nasce o problema da dívida. A própria dívida que nasce lá com a independência, a gente foi da outra vez, o dinheiro que foi pego emprestado, foi pego emprestado com a família Rothschild. Eles existem de verdade. Estão aí, diversos empréstimos. Os mesmos Rothschild, que centenas de anos depois, né, na época do FHC, ajudaram a precificar a Vale, que foi vendida e comprada pelo Soros, um especulador. Assim, vamos parar de olhar as coisas com aquela visão. Assim, eu não consigo, pode jogar pedra em mim, eu não acho que você pegar o seu dinheiro, comprar título da dívida é investimento. É pura especulação. É seu, você tem o seu dinheiro, você não quer ver o seu dinheiro ser comido pela inflação. Beleza, é do jogo. Mas investimento mesmo, o que deveria estar sendo fortalecido no Brasil, é aquele cara que está disposto a pegar R$1.000, R$5.000, R$100.000, R$1 milhão que seja, construir um comércio que seja para vender pipoca, cachorro-quente, gerar emprego, uma pequena indústria, uma pequena fábrica. Esse é o investimento que a gente deveria estar preocupado cada vez mais. Mas as discussões que tem na imprensa é só em torno de, não, o IPCA subiu, o IPCA desceu, né, para onde vai a taxa Selic. São aqueles macroindicadores na política macroeconômica que não dialogam com o dia a dia da população. Não dialoga, simplesmente é o tempo todo. Você pega o noticiário, eu desafio qualquer pessoa, abra qualquer jornal do Brasil hoje, vá na coluna de economia, veja quantas matérias você vai encontrar envolvendo discussões sobre comida, emprego e coisas do dia a dia da população. Agora vai ver a quantidade de matérias sobre fusão de empresas, fofoca de CEOs, noticiando que vai ter evento da agenda SG na B3, presidente da B3 falando sobre como a agenda de diversidade é importante. Se toda a discussão da imprensa brasileira gira em torno dos assuntos que interessam ao mercado, que nada tem a ver com aumentar a produtividade do Brasil, a gente não vai chegar em lugar nenhum.